Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Cura pela Palavra. O título dessa semana é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna, e o título da sexta-feira, O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana. O versículo, Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por toda boa dádiva, obrigado pelo dom perfeito, obrigado porque o Senhor, que estava com o Pai das luzes, em luz inacessível, desceu para se tornar um homem, viveu nessa terra, se humilhou em forma de servo e foi até a cruz por nós. Só o Senhor tem o poder necessário, só o Senhor tem a resolução necessária para tomar esse caminho, um caminho que nenhum de nós pode tomar, o caminho que o Senhor não precisava, mas por amor a nós, o Senhor tomou, o Senhor escolheu. E hoje nós somos gerados pela palavra da verdade, pelo Espírito da realidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos as primícias das suas criaturas. Ó Senhor Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Por toda a eternidade, nós vamos te dar a glória. Por toda a eternidade, nós vamos te render graças pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor é. Obrigado, Senhor Jesus. E hoje ainda, trabalha em nós, para que sejamos servos fiéis, servos que agradam teu coração. Não queremos, Senhor, nos desviar, não queremos ser como Judas, alguém que magoou o Senhor. Pelo contrário, queremos ser servos bons, fiéis, prudentes, que te servem de maneira agradável. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta sexta-feira, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ontem nós falamos um pouco, um resumo sobre a história dos samaritanos, por que havia essa rixa entre os judeus, entre os samaritanos. Para você se lembrar, os samaritanos eram do Reino do Norte, das 10 tribos. Samaria era a capital do Reino do Norte. E quando a Síria, então, tomou conta, invadiu o Reino do Norte, repovoou aquele lugar com pessoas de vários lugares, várias cidades pagãs, com seus costumes pagãos, e houve, então, grande mistura. Por isso os judeus, eles falavam que o povo de Samaria, o povo do Reino do Norte, já não era mais descendente de Jacó, filho de Israel, filhos de Israel puros, não é? Por causa disso. Depois, quando a Babilônia invadiu o Reino do Sul, destruindo o templo, a cidade, diferente do que fez a Síria, a Babilônia levou todo o povo cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, alguns do povo voltaram para reconstruir o templo, a cidade e depois os muros. Então nós vemos isso nos livros de Esdras e Neemias. E nas duas oportunidades, os samaritanos se levantaram contra a reedificação e tentavam desanimar o povo, aqueles que estavam edificando. Isso é algo muito triste, perceba, porque a princípio os samaritanos queriam ajudar, mas quando lhes foi negado isso, o que eles fizeram? Então não é para ajudar, então nós vamos atrapalhar, nós vamos desanimar, nós vamos colocar obstáculo, nós vamos fazer acusações, nós vamos mentir. Dá para ver isso tanto em Esdras quanto em Neemias, os livros, O que aquelas pessoas fizeram na reconstrução dos muros, como Sambalate agiu. Enfim, se você olhar, não era para ser assim, para que o povo de Deus cooperasse entre si, mas infelizmente, irmãos, por causa dessa semente que está em nós, ainda essas questões, ciúme, inveja, todas essas coisas, um acha que é de uma maneira, o outro acha que é de outra maneira, um acha que pode, o outro acha que não pode. E aí, irmãos, o que impera? Impera muito do que tem acontecido também hoje
Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, e mirar o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava à parte a essas brigas que o homem levantou. Então o Senhor Jesus, ele sai ali da Judéia, né, no episódio com João Batista, e o versículo 4 do capítulo 4 de João diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Você sabe, irmãos, que essa passagem, essa palavra desse versículo, era-lhe necessário, ela tem um sentido. Talvez você, quando lê, você entenda assim: não tinha outro caminho. Mas se você pegar ali no mapa, irmãos, havia outro caminho. Não necessariamente o Senhor precisava passar fisicamente por ali. Ele poderia passar se ele quisesse, como ele poderia não passar se ele não quisesse. Então havia outro caminho, não é? O que indica que esse era-lhe necessário não é uma questão de caminho físico. O que era necessário, o que impelia Jesus de ir a Samaria, não era a necessidade do caminho, mas a necessidade de encontrar aquela mulher naquela hora, naquele lugar. Muitas vezes, irmãos, acontecem situações na nossa vida que você pergunta para Deus: Senhor, será que era necessário eu passar por isso? Aí você talvez pense: podia ter sido de outra forma, podia ter sido de outro caminho. Mas essa situação faz você ter uma experiência e encontrar o Senhor. Então, muitas vezes, é necessário, não pela situação, poderia ser de outra forma, mas é necessário para que nós encontremos o Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos como essa mulher de Samaria. Como nós vamos ver, esse poço que ela ia toda vez tirar água, assim como todos os samaritanos, era o poço de Jacó. Eu não quero adiantar, mas vamos lá, veja. Eu vou ler aqui na página 18, o terceiro parágrafo. Veja o que o poço de Jacó representa. E veja, irmãos, como nós muitas vezes nos tornamos como essa mulher samaritana, buscando saciar a nossa sede em coisas que não vão saciar. Tanto coisas negativas, no caso da mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos. Ela buscava saciar as suas necessidades. A gente fala sede, mas é necessidade física, necessidade emocional, até necessidade financeira, porque naquela época era difícil para uma mulher sozinha conseguir se sustentar. Então ela já tinha tentado 5 maridos e esse que estava com ela agora nem marido dela era. Por outro lado, ela ia sistematicamente no poço de Jacó para tirar água. O que significa esse poço de Jacó? Então vamos ler página 18, terceiro parágrafo. Veja só. Essa mulher samaritana representa toda pessoa que tem um grande vazio dentro de si, pois é carente da realidade. O coração dela estava repleto de falsidade, vaidade e mentira. Essa mulher também representa o homem religioso que possui um poço de Jacó e nele se apoia. O poço fornece água que só temporariamente supre uma insatisfação humana, como fazem todas as religiões, mas sempre exigirá que o homem faça algum tipo de obra em troca. Para retirar a água do poço de Jacó, alguém precisava primeiro de utensílios, cântaro, cordas, polia e depois de esforço. Toda religião exige dos homens uma obra. Você precisa fazer o bem para Deus abençoá-lo, precisa guardar a lei para ser aceita por Deus. Isso é conceito religioso e essa água não vai satisfazê-lo porque você ainda vai tornar a ter sede. E veja, irmãos, olha, o pensamento dela era realmente nesse sentido. Aquela mulher, ela olhava só a aparência. De olhar a aparência de Jesus, ela já sabia que Jesus era judeu. Então ela já, se você vê a conversa dela com o Senhor, você vê que ela está na defensiva. E às vezes ela até dá uma atacada. Por quê? Quando o Senhor fala, veja, o Senhor falou assim para ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só o tamanho da frase que o Senhor falou para ela. A resposta dela mostra como ela estava na defensiva, irmãos, e como nós muitas vezes somos iguais, essa mulher
porque nós ficamos duros para as coisas de Deus, na defensiva. Ela respondeu assim: Senhor, tu não tens como tirar tu não tens com que atirar. Quer dizer, você não tem ferramenta. E o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Quer dizer, o tamanho do vazio dentro do homem, irmãos, é do tamanho da eternidade. É muito fundo. E as pessoas, elas acham que com ferramentas elas vão conseguir ter saciado a sua sede, o seu vazio. Mas o Senhor deu uma grande lição para essa mulher, para todos nós. O que nós precisamos, irmãos, é de uma pessoa. Até mesmo a palavra da Bíblia escrita, se nós vamos até a Bíblia, só lemos, sem irmos até o Senhor, nós estamos fazendo exatamente como os judeus faziam. Lembra quando o Senhor fala para os judeus? Que ele diz: vocês vão às Escrituras julgando ter nelas a vida eterna, mas não vêm a mim. É exatamente o ponto, irmãos. Quando nós vamos à Bíblia, nós vamos para encontrar o Senhor, que é o dom de Deus. Porque o dom de Deus, irmãos, ele não é um carro melhor, uma casa melhor, nem uma saúde melhor. Essas são coisas, é lógico que o Senhor nos abençoa, pode nos dar, mas ainda está no âmbito da busca da mulher samaritana, sabe? Do poço de Jacó. O dom de Deus, irmãos, ele é uma pessoa. Por isso que esse versículo que nós lemos, Tiago, ele fala o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Lá do alto. E o que Jesus disse para Nicodemos? Que ele veio lá do alto. O próprio João Batista disse: ninguém tem nada se do alto não for lhe dado. Ele diz: descendo do Pai das luzes. Quer dizer, o Pai, Deus, habita em luz inacessível. Ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Não é isso que João diz no começo? O Senhor Jesus, irmãos, ele sai do seio do Pai, cheio de amor. A palavra, ela vem do coração de Deus. Então ela sai do seio do Pai e ela se apresenta a nós como o dom da vida, o dom de Deus. Olha Romanos 6, 23, o que Paulo diz. A gente está acostumado com esse versículo só com a parte negativa, quando a gente fala o salário do pecado é a morte. A gente cita esse versículo, só que muitas vezes nós esquecemos de como esse versículo termina. O salário do pecado é a morte. Então veja só, aplicado àquela mulher samaritana e à nossa vida. Ela já tinha 5 maridos e o 6º ali já não era nem marido dela. Quanto mais ela insistisse no pecado, mais morte ela ia ganhar e mais vazio ia ter dentro dela. E aí como é que o Senhor Jesus se apresentou a ela? Aí o versículo 23 termina dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, que é aquele que desceu lá do alto. Ele é a boa dádiva, é o dom perfeito. Com ele, irmãos, vem tudo o que nós precisamos. Por isso, o que nós precisamos para o nosso dia a dia não são rituais religiosos, não é tentar se aperfeiçoar, tentar fazer boas obras. O que nós precisamos, irmãos, é do Senhor Jesus, como a palavra que flui como o rio de água viva para a nossa vida. E aí fluindo também do nosso interior para as pessoas. E como, irmãos, aí esse é outro ponto importante. Como nós temos o Senhor Jesus? Porque o Senhor é o Espírito, não é? Então, de forma concreta, como nós temos o Senhor? É através da palavra da verdade. Por isso, irmãos, nós somos tão aconselhados a inculcar a palavra em nós, a mergulhar na palavra, a circular, fazer a palavra circular entre nós, porque a palavra de Deus traz a presença do Senhor Jesus para nós. Então toda vez que você vai à palavra, você tem que ir querendo encontrar o Senhor Jesus, que é o dom de Deus, que é a vida eterna. Então tudo nós temos no Senhor Jesus, que é a palavra. Veja o último parágrafo da página 18. A água viva que o Senhor nos oferece é toda boa dádiva que desce do céu para nós. O próprio Senhor Jesus, por meio de sua palavra,
nos satisfaz plenamente e também se torna em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos imergir na palavra viva do Senhor, sair às ruas e orar pelas pessoas. Deus é acessível. Não precisamos de cântaros nem de esforços. O que nós precisamos, irmãos, é aprender a tocar nessa água viva. Veja Moisés, o que o Senhor falou para Moisés? Depois que ele bateu na rocha a primeira vez, isso representa a crucificação do Senhor, o Senhor não disse para ele que era para bater uma segunda vez. Ou seja, o Senhor não precisa ser crucificado de novo. O Senhor disse para ele, você só fala a rocha e ela vai te dar água. Então quer dizer, o que nós precisamos, irmãos, é falar a palavra entre nós, invocar o nome do Senhor, cantar. Todas essas coisas fazem com que o Senhor, que é a palavra, seja inculcada em nós. O Senhor, que é a palavra, que nós mergulhemos nele. Tudo isso, irmãos, vai nos fazer experimentar a água viva. Sem esforço, sem cântaro, sem poço. Porque o Senhor é o rio que flui. Aquele rio de água viva que flui lá do Éden. Que vem para nos tirar de o mundo do pecado, o mundo da subsistência, o mundo da religião, qualquer mundo, ele vem para nos trazer de volta a Deus. Então, essa mulher, e olha como isso, irmãos, ele é transformador, não é? Porque exatamente esse é o intuito do Senhor, é nos transformar em testemunhas, em pessoas que fazem o rio fluir. O rio que entrou tem que fluir. Então, aquela mulher, ela ia ao poço ao meio-dia, que é o horário em que o sol estava a pino. Então, o normal para as mulheres era ir de manhã, quando ainda o sol não estava forte para pegar a água do poço, enfim. Ela fazia isso por quê? Porque ela ia no horário em que ela sabia, ali nesse horário não vai ter ninguém. Porque ela já não aguentava mais, provavelmente por causa da sua fama, ela já não aguentava mais, irmão, ser ignorada, ser escarnecida. E ela era uma pessoa, veja, ela já tinha tido 5 maridos, mas ela era uma pessoa solitária. Por isso, irmãos, lembre do versículo, nós lemos versículo 4, era necessário o Senhor passar por ali. Assim como muitas vezes nós nos afastamos do Senhor buscando cântaros, buscando o poço de Jacó, e às vezes acontecem coisas na nossa vida, e você pergunta, é necessário, Senhor? É necessário para você voltar a se encontrar com o Senhor. É necessário porque o Senhor sabe que você está, muitas vezes, trocando a água viva por cisternas rotas, como nós vemos no Antigo Testamento, trocando a graça pela lei, por obras. Não, nós precisamos da água viva, irmãos, é isso que mata a nossa sede. E essa água vem do Senhor Jesus, da palavra. E quando essa mulher experimentou a palavra, essa mulher, que era uma mulher retraída, que estava na defensiva, mesmo com o Senhor, cheia de traumas, ela deixou o seu cântaro e ela foi na cidade. E ela foi com uma autoridade tão grande, irmãos, porque essa autoridade não vem de quem você é, vem do que você experimenta, de quem está dentro de você. Ela chegou na cidade e ela falou para os homens. Ela não foi falar com as mulheres, ela falou para os homens. Isso está no versículo 28. Ela disse, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E eles foram, porque o impacto da palavra daquela mulher, irmãos, era tão grande, porque era o rio da vida fluindo. E depois, no versículo 41, 42, João 4, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você percebe? Não é o que você faz. Isso é servir no descanso, isso é fluir o rio. Não depende do que você faz, de quem você é, depende da palavra que veio até você, que entrou em você como rio de água viva e que vai sair de você como rio de água viva. Vai atingir a pessoa, você vai falar, vem e vê. A pessoa vai vir, a pessoa vai ver e ela vai dar o testemunho de que ela encontrou o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Graças ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto.
Jesus é o Senhor.